Fala aí, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde pro Dijá, porque ele já almoçou. O Dijá, acho que ele almoça com as galinhas, vocês já perceberam, né, gente? Aí, ó. Certeza que ele já almoçou, não já? O cara almoça muito cedo, cara. Bom dia, gente, bom dia. Aí, ó, falei pra você. Brincando, gente, vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma operação, então, que envolve opção, obviamente, né? Bom dia, Marcinho, bom dia, Beto. Bom dia, Gi. Venturi, todo mundo, Kiko, bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma operação que envolve opção, tá bom? E ela é uma operação que ela tem duas coisas. Você pode usar ela para duas coisas. Você pode usar ela tanto para alavancagem, né? Tanto para investimento, vamos dizer assim. Se você acredita em alguma coisa, dá para usar essa operação. E aí ela possui risco, tá bom? Então você pode usar essa operação que chama Call Spread Ratio tanto para fazer alavancagem do seu investimento, quanto para você dar um aumento na rentabilidade de um ativo que você tenha, tá bom? Então, o que a gente estava falando, o que a gente começou a falar aqui, que a gente deu uma mudada, né? Ideia de um dos nossos acompanhantes aqui foi o seguinte: começar a falar de um pouco mais de operação envolvendo opção com o ativo objeto, né? Então, operações onde eu possuo o ativo objeto e quero dar uma guinada, né, em uma valorização ou em uma desvalorização desse ativo objeto, dá para fazer, tá bom? Então, aí a gente falou na aula de ontem, a gente falou de financiamento, é uma operação que é bem legal, dá para entender bastante sobre, dá para fazer bastante coisa, dá para fazer uma renda fixa muito legal quando você renda fixa entre aspas, né? Mas deu para entender que dá para fazer uma renda fixa muito legal com opção e com o ativo. E agora a gente vai falar de uma outra operação, tá bom? Que é o Call Spread Ratio. Beleza? Tem alguns lugares que você vai ver o nome disso como booster, tá? Que é tipo um impulsionador, tá bom? É um nome bonitinho, provavelmente um time de marketing deve ter feito esse nome, mas o nome técnico, e a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para falar o que é das coisas, o nome técnico dessa operação, que em outros lugares você vê como booster, aqui a gente chama de call spread, vamos chamar de call spread ratio aqui na aula. Beleza? Então, vamos lá. Vamos entender primeiro, né, o que é o Call Spread Ratio e como eu posso alavancar. Então, antes de falar de ter o ativo, vamos falar de como eu posso alavancar e do que consiste esse Call Spread Ratio, beleza? Então, ó, vamos lá, imagina a seguinte situação. Então, você está no dólar aqui, tá bom? O dólar está valendo lá 2,80. Bom dia, gente, para todo mundo que está mandando aí. O dólar está valendo 2,80. Você acha que esse dólar vai subir e dessa vez você quer correr risco, tá bom? Então você acha que o dólar vai subir e dessa vez você está disposto a correr risco. A única operação que a gente falou que dava para fazer alavancagem, mas e você queria correr risco, era o Seagull. Vocês lembram? O Seagull, que era o Seagull de alta, por exemplo, ele consistia em quê? Ele consistia na compra de um call spread, né? E o risco que você tomava no Seagull era de que aquele ativo não ia contra a sua tendência, né? Então, eu acho que tal ativo vai subir e eu quero correr o risco de que ele não vai cair, eu faço o Seagull. Tudo bem? Agora, o Call Spread Ratio, ele também é uma operação que envolve risco, beleza? Só que o risco é diferente. É tipo assim, a ideia é, eu acho que esse negócio vai subir, mas eu não acho que ele sobe tanto. E eu corro o risco de que eu sei que ele não sobe tanto. Tá bom? Então, é uma operação com risco diferente, uma operação legal, tá bom? E vamos lá então, tá bom? Imagina que o dólar então esteja 2,80, beleza? A gente já sabe aqui o que a gente faz quando um ativo está 2,80 e eu acho que ele vai subir.
Quando um ativo está 2,80 eu acho que ele vai subir, é simples, eu compro uma call, tá bom? Vocês veem que é sempre assim, compra e vende call, compra e vende put, não tem muito como fugir disso, tá, gente? Então você compra uma call de 2,80 porque eu acho que vai subir, tá? O gráfico de uma call, a gente sabe como é que é. O gráfico de uma call é para baixo, não me paga nada, né? Para baixo não me paga nada. Boa tarde, Gi. Obrigado, viu? Para você também. Boa tarde. Então vamos lá, para baixo não te paga nada e para cima disso, você começa a ganhar. Então 2,80, 2,90, 3 bola, 3,10. Lembra o que eu falei? É uma operação onde eu quero apostar na alta, mas eu acho que não vai subir tanto. Tá? O que você faz então se você acha que do 3,10 não passa? Olha como a ideia é diferente, a estratégia é diferente, hein, gente? Ó, tá 2,80, eu acho que vai a 3,10 e de 3,10 não passa, tá bom? O que significa isso? Do 3,10 não passa, significa que eu vou vender, tá? Que eu vou vender uma call aqui, tá? A venda de uma call vai me fazer o que? Um call spread. Na verdade, a venda vai me fazer um call spread. O que eu faço para começar a correr risco, né? Depois do 3,10, porque o risco que eu quero correr é que não passa de 3,10. Então, o que eu faço? Eu vendo 2 vezes a call de strike B, tá? E eu começo, quando esse ativo começar a subir, eu começo com uma venda, né? Então eu tenho 2 vendas, tá, gente? Uma venda anula o ganho dessa, tá? Fazendo um call spread, só que a outra venda começa a me dar prejuízo. Então eu começo a perder dinheiro. O call spread, aí você fala assim: "Ah, Marcel, é uma fly". Não, a fly ela não tem risco. Por quê? Porque a fly quando chega no 3,40 aqui, ó, o que você faz? Compra uma call para zerar o seu risco. Aqui não, aqui você deixa. No call spread ratio você deixa. Você sabe que não vai, né? Você acha que não vai, você sabe que não vai e você aceita correr o risco de que isso não vai, tá bom? Se isso não vai, você com essa operação aqui, tá bom? Ela é uma operação extremamente barata. Por que ela é uma operação extremamente barata? Porque dependendo dos valores que você escolher, tá? A venda dobrada dessa call aqui financia quase completamente a compra dessa, tá? Ou seja, essa operação aqui tem, dependendo do strike que você escolher, tem vezes que ela não custa nada, tá? O preço que você paga para comprar uma e vender 2 não custa nada, tá bom? Mas tem risco, tá bom, gente? Então, isso é o call spread ratio pensando em alavancagem, pensando em não tendo ativo, querendo apostar numa direção desse ativo, dá para fazer o call spread ratio. Algumas coisas a considerar, tá? Tem chamada de margem? Você sabe se tem chamada de margem ou não. Não sabe? Responde aí sozinho aí na sua casa, só para não de novo, porque só eu fico aqui falando igual louco, né? Eu fico aqui falando igual louco, vocês não ficam aí falando igual louco. Então responde aí na sua casa. Tem chamada de margem essa operação? Tem? Tem, né, gente? Tem. Por que tem? Porque o meu risco é maior do que o valor investido. Concorda? Vamos supor que vamos supor que eu comprei a call 2,80, eu paguei, sei lá, R$ 1 nela. E eu vendi a call custa 45 centavos. Então eu vendi 2 vezes 0,90. O meu investimento foi de 0,10. Beleza? Só que se esse dólar, nesse caso, for muito para lá, o que acontece? Eu começo a perder. Obviamente, quanto mais o dólar for, mais eu perco. Como então a chance de eu perder dinheiro a chance que eu tenho para perder dinheiro é maior do que o valor investido? Ó, quem veio aqui, ó. Quem veio aqui, ó. Boa, elogios para você. Boa, boa. Então, como a chance de perder dinheiro é maior do que o valor investido, o que acontece? Eu posso
eu tenho que ter chamada de margem, eu tenho que colocar lá. O Bruno fez uma pergunta, mas eu posso vender a call dobrada? Bruno, eu não sei via home broker, tá bom? Mas isso teria chamada de margem para que você pudesse vender 2 vezes aquela call ali, tá? Muito provavelmente pela mesa de operação, com a margem certa e com todas as garantias corretas, você consegue fazer esse tipo de operação, beleza? Então, call spread ratio, uma operação de risco, bota na cabeça de vocês, risco. Beleza? Agora vamos falar do que a gente vinha falando. Então, apresentamos o call spread ratio. Vamos falar então, opa, aqui ó, sobrou um negocinho aqui, mas tudo bem. Call spread ratio. Agora lembre-se, tá? Você tem, eu vou dar um exemplo de Petro, tá? Mas lembre-se que você tem o ativo da Petro, beleza? Você tem a Petro em carteira. Agora vamos pensar como que o call spread ratio pode ser uma boa operação, e aí sim é uma ótima operação, se você tem o ativo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos imaginar então o que consiste o call spread ratio. Ele consiste na compra de uma call de strike A e a venda dobrada de uma call de strike B, onde o A é menor do que o B. Tudo bem? Então você vai comprar, você vai fazer um call spread ratio que a gente acabou de falar, né? Compra uma, vende dobrada a outra. Porém, dessa vez, você tem 1000 Petros. Tudo bem? Você tem Petro na carteira, tá? Então vamos dar um exemplo aqui com a Petro 4, tá bom? Vamos imaginar a seguinte situação. A Petro está valendo, vamos colocar aí só para arredondar, ela está valendo 16 e você tem a Petro em carteira a 16 bola. Como que funciona o call spread ratio? Na compra da call de strike 16, tá bom? Compra da call de strike 16, quantos lotes? A mesma quantidade que você tiver do ativo, tá bom? A mesma quantidade que se eu tenho 1000 Petros, eu compro 1000 calls do strike 16. E a venda de 2 calls em outro strike maior, tá bom? Vamos supor o 17. Beleza, gente? Então, a montagem da operação é essa. O primeiro strike é o strike mais próximo do ativo que você tem, tá bom? E o segundo strike, tá, é o strike que você acha que aquele ativo não vai passar dali. Então vamos supor que, nesse caso aqui, por alguma razão, apesar de eu achar que ela vai passar de 17, vamos supor que por alguma razão eu não acho que ela vai passar de 17. Tá bom? Então eu vendo 2 calls de strike 17, beleza? Então vamos lá, vamos analisar aqui a operação, né? Eu compro 1000 da 16, do strike 16, ela custa 74 centavos, tá? Quando eu fiz esse paper aqui, ela estava custando 74 centavos com a Petro 16. Ou seja, eu gasto para comprar 1000 lotes do 74, a 74 centavos, eu gasto 740 reais, beleza? Beleza. Agora eu vou vender 2 calls de strike 17, tá? 2 calls de strike 17. Eu vou vender 2.000 contratos, tá? 2.000 contratos da de strike 17. Vamos lá? A de strike 17 vale 37 centavos, tá bom? Essa daqui eu peguei exatamente a 17, porque ela era exatamente, tá? Ela era exatamente a metade da de strike 16, tá bom? Então, ó, é isso que você tem que achar. Você tem que achar. Se você vai comprar de 16, tenta achar de strike 17, tá? Tenta achar de strike 17 que o valor dela seja o mais próximo da metade possível. Porque aí você vai ter o quê? A compra de uma com a venda dobrada de outra, eu gasto 740, eu vendo por 740, eu faço uma operação que a gente chama de zero cost. Tá? Ela não tem custo para você entrar nessa operação. Tá bom? Porque você escolhe os strikes de tal maneira, tá, que o net da sua operação fica zerado, tá bom? O que é uma coisa que a gente já viu na aula de precificação e que aqui a gente pode usar, hein, gente? Obviamente, a call de strike 16 vai ser sempre mais cara do que a de strike 17, não é verdade? A gente viu lá, né? Sobe o preço de exercício, cai o preço da call, tá bom? Então,
é isso que você tem que montar. Vamos analisar e ver o que acontece. Então, quais são os cenários, tá? Quais são os cenários que a gente tem quando a gente faz um call spread ratio. Lembrando o que a gente tem: uma compra da call de strike 16, uma venda dobrada da call de 17 e o ativo objeto na conta. Calma. Me dá só um segundinho, gente, só um segundinho. Oi, gente, desculpa, vamos lá. Vamos lá, só um segundo. Calma aí, gente, me dá só um segundinho. Vamos lá. Opa, como é que eu me perdi agora? Acho que agora eu voltei. Vamos lá. Calma aí, gente, desculpa de novo. Tá, vamos lá, gente. Então vamos analisar agora os cenários, né, de um call spread ratio, tá? Lembrando, só porque eu me perdi aqui. Tive que fazer um negócio aqui, desculpa. Eu tenho uma compra de um call spread, eu tenho uma compra de uma call, uma venda dobrada de outra call e eu tenho um ativo na minha carteira. Vamos lá então. A gente tem aqui para analisar 3 cenários, tá? Desculpa, a gente tem para analisar 2 preços importantes. O 16, tá? Que é tanto o preço que eu estou comprado na operação, no ativo, quanto o preço da minha primeira call, tá? E o 17, que é o preço que eu estou comprado, o preço que eu estou vendido dobrado na outra call. Beleza? Então 16 com 17, tá? Vamos analisar então se ficar abaixo de 16, tá? Se a Petro ficar abaixo de 16 até o vencimento, vamos ver o que acontece. Eu tenho uma call, 2 calls vendidas e o ativo, tá? A minha call que eu estou comprado é 16. Ou seja, eu tenho o direito de comprar a 16. Se eu tenho o direito de comprar a 16, eu vou querer comprar se ele estiver abaixo de 16? Não. Então a minha call fica zerada, tá? Eu tenho uma venda dobrada de call a 17. Eu vou querer fazer? Não. O cara vai querer exercer? Não, ele não vai querer comprar 17, uma coisa que vale menos do que 16. Ou seja, ela vira pó. Eu fico com o que então, se a Petro ficar abaixo de 16? Com ativo normalmente. Tá bom? Então eu fico com um ativo na minha carteira, tá? Ou seja, eu não gastei dinheiro para entrar na operação, tá bom? A Petro caiu, eu já ia ficar com aquele ativo mesmo da minha carteira. Se ela cair, então eu simplesmente fico com o meu ativo e tô tranquilo. Tudo bem? Então, beleza. Agora, né, existe entre 16 e 17, tá? Entre 16 e 17, o que acontece? Vamos lá. Vamos supor 16,5. Bota aí na cabeça de vocês. 16,5 é o preço que fechou, tá bom? A minha compra da call a 16, eu vou querer exercer, concorda? O negócio vale 16,5, eu posso comprar a 16, eu vou lá e exerço, tá bom? Então, eu vou ficar com o meu ativo a 16,5, tá? Porque ele subiu para 16,5. Eu vou ter o lucro da minha compra da call de 16 até 16,5, tá bom? E a call que eu vendi dobrado a 17, o cara não vai me exercer. Ou seja, eu vou ficar com o lucro do ativo,
tá? Com o ativo em carteira, com o lucro do ativo e com o lucro do call spread parcial. Beleza? Então eu fico com o lucro do ativo, que subiu de 16 para 16,5 no nosso exemplo. Fico com o lucro do call spread que eu tenho, tá? 16, 17, tá? Se fechou no 16,5, ganhei 50 centavos. Só que eu ainda fico com o ativo porque o cara não vai me exercer. Beleza? Então, melhor dos mundos, né? Ou seja, a operação faz sentido, porque o que era a operação? Eu acho que vai subir, mas eu não acho que vai tanto. Realmente, o que eu fiz aqui, do 16 até o 16,5, ó, só para vocês colocarem na cabeça aí, ó, do 16 até o 16,5, a cada 1 centavo que a Petro subia, eu ganhava 2. Tá? Ou seja, a Petro subiu 50 centavos, ao invés de eu ganhar 50 centavos, eu ganhei R$1. Tá bom? Por ativo que eu tiver. Tá? É por isso que a equipe de marketing chamou isso de booster, né? Impulsionar. É tipo, você, a cada 1 que ela sobe, você ganha 2. Tudo bem? Então esse é o melhor dos mundos, ela ficar entre 16 e 17. O melhor dos mundos mesmo é ela ficar valendo 16,99, né? Porque aí eu ganho tudo, fico com um ativo, não gasto para entrar, a operação fica perfeita. Então vamos lá. Agora tem o terceiro cenário, né? Que é o cenário de acima de 17, né? Acima de 17. Se a Petro ficar acima de 17, você tem uma coisinha, ó. Vamos lá. Você tem uma call de 16. Você vai exercer a call de 16. Então você vai ficar com 1.000 contratos de Petro a 16. Só que vamos supor que ela fechou no 17,50. 17,50. Tá bom? Aí você tem um problema. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, você tá vendido dobrado. Se você tá vendido dobrado, tá? Se você tá vendido dobrado, o cara vai te exercer dobrado. Ou seja, ele vai querer comprar 2.000 contratos da Petro de você, e não mais 1.000, que foi o que você vendeu. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ficar com o lucro do ativo de 16 até 17, ficar com o lucro cheio do call spread, tá bom? Ficar com o lucro cheio do call spread, mas você entrega o ativo. Por isso que é importante ter o ativo, e é por isso que essa operação ela é facilmente executável se você tiver o ativo. Porque caso esse risco que a gente queria correr de subir muito, tá? De subir muito, caso esse risco que a gente quis correr da Petro subir muito aconteça, né? E ao invés de começar a perder dinheiro, você simplesmente entrega o ativo no preço que você queria e sai realmente com uma operação boa. Né? A Petro subiu de R$1 para 17, de 16 para 17, ela subiu R$1, você ganhou 2, tá bom? Então você só passa a perder dinheiro, entre aspas, vamos dizer assim, porque você não vai estar perdendo, né? Mas você só passa a deixar de ganhar se a Petro ficar acima de 18, tá? Porque aí valeria mais a pena ficar com a operação só com a Petro, tá? Se ela subir de 16 para 19, por exemplo, o call spread ratio não seria uma boa operação, mas, tá? Até lá é sempre melhor ter feito o call spread ratio. Beleza? Então, quando fazer o call spread ratio, a gente já viu aqui. Quando que a gente faz? A gente faz quando a gente acha que certo ativo vai subir, a gente tem esse ativo e a gente quer dar uma impulsionada nesse lucro. Eu quero que toda vez que subir eu quero ganhar 2. É assim que você faz, beleza? O Bruno perguntou, Marcel, mas eu preciso ter o ativo para fazer a operação ou só a garantia me permite? Vamos lá, Bruno. A sua resposta, na verdade, é sim e sim, tá? É sim e sim. Se você quiser fazer o call spread como forma de alavancagem, como se você quiser investimento sem ter o ativo objeto, você pode. Só que você vai ter que ter a margem de garantia,
tá bom? Que não vai ser uma coisa tão barata assim, eu acredito, tá? Mas é que como o call spread tem duas funções, né? O call spread ratio, se você estiver falando de alavancagem, você vai ter que ter a margem e pode fazer. Se você estiver falando de impulsionar um ativo que você já tiver, obviamente você tem que ter esse ativo. Tudo bem? E aí não vai ter a chamada de margem, porque é simplesmente, se você desmembrar a operação, é simplesmente a compra de um call spread, né? Com a venda descoberta, com a venda coberta de uma ação. Beleza, gente? Ficou claro? Deu para entender essa operação toda? Deu para entender tudo, para que ela serve e tudo mais? Vamos lá, deixa eu falar aqui para vocês. Se alguém não tiver, eu juro que hoje é o dia que eu vou responder o Facebook, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, dúvidas sobre o call spread ratio, mandar aqui, tá bom? Então, ó, lá no nosso Facebook que a gente conversa, que vocês já conhecem, que todo mundo lá já entrou, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre a aula de hoje, eu vou botar aqui, ó, sobre o call spread, aula de 4/10, hoje, né, gente? Hoje, mas... Ixi, calma aí que eu abri a calculadora aqui, tô ficando louco, vamos lá. 4/10, mandar aqui nos comentários. Beleza? Então, ó, se tiver dúvida sobre o que a gente falou na aula de hoje, tá? Manda lá nos comentários por quê. Tá? Desculpa, Oscar, eu sei. Por quê? Porque se tiver dúvida, eu respondo. Não, eu não consegui ler, eu vou ler tanto a do Call Spread Ratio quanto a que eu mandei ontem sobre o financiamento. E na aula de amanhã, se as dúvidas forem legais e se eu ver que dá para construir uma aula só de tirar dúvida, amanhã a gente tira uma aula só para tirar dúvida dessas operações, tanto do call spread tanto do call spread ratio quanto do financiamento, beleza? Quem se cadastrou no Facebook e tá sem o e-book, de hoje não passa, eu vou mandar para vocês lá, tá? E quem não mandou, pode mandar lá, Marcel, quero o e-book de opção, eu mando para vocês, beleza, gente? Era isso que eu queria falar na aula de hoje. Então falamos sobre o call spread ratio. Amanhã ou a gente tira dúvidas sobre o financiamento e o call spread ratio, ou a gente começa a falar do collar, tá? Operação bem interessante também, que aí já começa a ficar um pouquinho mais quente as operações com o ativo. Beleza, gente? E se vocês virem aí alguma operação no mercado que, pô, Marcel, você não vai falar dessa operação, pode mandar aqui que a gente explica para vocês certinho como funciona. Beleza, gente? É isso aí, valeu. Obrigado, até amanhã. Bons negócios para você. Até amanhã, 11h45. Valeu.